Olá, boa tarde. Hoje eu quero falar para você um comentário sobre um assunto que é muito importante na vida de todos nós, embora seja um assunto que não é muito mencionado aí, né, na imprensa em geral, por exemplo, mas cientificamente é um assunto muito importante, que é o assunto da degradação florestal e a perda da nossa biodiversidade. A biodiversidade é um tesouro da humanidade, né? A biodiversidade é a variedade de vida que cobre o nosso planeta. Todo tipo de vida, desde os genes até os animais, plantas e as paisagens também, né? Inclusive tem um vídeo chamado O que é biodiversidade, que eu tenho aqui no canal, que eu expliquei de forma detalhada essa ideia científica da biodiversidade. Quem tiver interesse, dá uma olhadinha lá. A biodiversidade é importante porque ela sustenta a nossa economia. Isso é um conceito que é importante marcar, sabe? A biodiversidade sustenta a nossa economia, sustenta a agricultura, sustenta a indústria, sustenta o comércio, os empregos, a renda de todas as pessoas que vivem na Terra. A biodiversidade, que é uma parte integrante da natureza, é um aspecto da natureza, junto com os outros aspectos, né? A natureza em todos os seus aspectos, e a biodiversidade não tem como ser separada da natureza, a natureza é um todo integrado, ela é a base da nossa economia. Então é importante a gente entender que nós não estamos falando aqui de uma coisa apenas romântica, apenas afetiva e apenas estética, que a biodiversidade é bonita, a gente gosta dela, a gente tem amor pela biodiversidade. Isso também é verdade. Mas ela é realmente a base da nossa vida, né? Isso acontece porque os serviços que a natureza presta através da biodiversidade são chamados serviços ecossistêmicos, né? São os serviços prestados pela chuva, pelo solo, pelos insetos que fazem a polinização da produção agrícola, né? Por toda a natureza para a humanidade nas suas atividades econômicas, a regulação do clima, da temperatura, a regulação da erosão, a qualidade da água que a gente bebe, tudo isso, né? E além disso, também tem a razão ética de que os animais e as plantas vivem no planeta com a gente, têm o direito de viver e ter os seus filhos assim como nós temos, né? Então é importante a gente entender como é que a gente está perdendo essa biodiversidade. E nesse sentido, eu queria comentar com vocês aqui, né? Queria fazer como se fosse uma resenha científica de uma pesquisa científica importante nesse sentido, que foi publicada por pesquisadores mexicanos, liderados pelo ecólogo Miguel Martínez Ramos, publicado na revista científica americana PNAS. Então aqui vocês têm a imagem aí da capa da primeira página do artigo. Eu vou colocar a referência completa nos comentários aqui do vídeo, tá? O que eles fizeram? Eles mediram e acompanharam os impactos dos seres humanos sobre o ecossistema de florestas tropicais no sul do México. Aqui tem um mapa do sul do México, né? Estado de Veracruz, é litoral tropical do sul do México. Durante 40 anos, esse é um diferencial dessa pesquisa. A pesquisa é uma pesquisa de longo prazo, eles têm dados começados a coletar há 40 anos atrás. E os resultados têm importantes lições para nós aqui no Brasil e para o mundo todo, né? A pesquisa foi feita na reserva florestal chamada Los Tuxtlas, que fica aqui em Veracruz. A primeira coisa importante a ser mencionada é que no passado essa reserva de Los Tuxtlas estava inserida em uma área maior de floresta. Está vendo essa imagem aqui? Essa imagem à esquerda aqui de 1967, essa mancha preta grande era a área florestal, essas manchas pretas eram a área de floresta. E aquele retângulozinho vermelho que tem ali no meio é a reserva de Los Tuxtlas, que tem mais ou menos uns 640 hectares. Não é uma reserva grande, 640 hectares, é uma reserva pequena. Então, se você for olhar de 1967 até 2013, que tem na imagem aqui, a região ao redor da reserva de Los Tuxtlas foi bastante desmatada. O desmatamento avançou e essa área ao redor perdeu muita floresta. Com essa perda, não ocorre só a perda da floresta, ocorre também o que a gente chama de fragmentação, né?
O desmatamento gera uma fragmentação, gera uma paisagem fragmentada, em que há muitos pedacinhos de floresta pequenos espalhados ao redor, né? A fragmentação. Aqui no canal tem um vídeo explicando os impactos da fragmentação de habitats, chamado Entenda a Fragmentação. Quem tiver interesse em saber as consequências de se fragmentar os habitats, né, os ecossistemas, dá uma olhada nesse vídeo Entenda a Fragmentação. Agora, o que acontece é o seguinte, os fragmentos florestais sofrem um efeito chamado efeito de borda. Esse efeito significa que a borda entre o fragmento e essa área externa, dentro do fragmento e a área externa, sofre vários efeitos ruins. Por exemplo, o ressecamento, a entrada de predadores, a entrada de espécies exóticas que não fazem parte da biodiversidade da região, muitas outras perturbações, né? Muitos estudos de fragmentação foram feitos aqui no Brasil, na Amazônia, por exemplo, na Mata Atlântica também, e confirmaram que todos esses efeitos também ocorrem aqui no Brasil. Então, essas coisas são globais, né? São universais. No caso de Los Tuxtlas, o efeito de borda, como também acontece aqui no mundo todo, aumentou a queda de árvores. E com isso aumentou a formação de clareiras, né, e aberturas na floresta. O interior da floresta, que antes era mais sombreado, ficou bem mais claro e iluminado. Então, olha a consequência do efeito de borda. O efeito de borda faz com que entre mais vento na floresta, derrube as árvores maiores, muito mais do que acontecia antes. Então, a floresta que era mais escura fica mais clara e mais ressecada, e mais iluminada também. Com esse desmatamento ao redor da região, também veio a caça, né? E o desmatamento, junto com a caça, levou ao desaparecimento dos animais herbívoros, comedores de plantas, com um tamanho maior, como a anta, o veado e o queixada, o porco do mato nativo, queixada, que tem aqui tanto no Brasil. Os animais todos têm aqui no Brasil. É uma espécie de porco do mato nativo. Esses animais, eles consomem muitas sementes que caem no solo da floresta. Eles são importantes predadores de sementes. E eles também pisoteiam muitas plantas jovens quando eles procuram alimento no solo florestal. Todos esses animais, eles acabam eliminando muitas plantas jovens e sementes do interior florestal. Então nós temos aí dois grandes impactos, né? De um lado, o efeito de borda, aumentando a queda das árvores, diminuindo a sombra, e do outro, o desaparecimento dos grandes animais herbívoros, predadores de sementes e plantas jovens. Acontece que justamente esses dois fatores, a sombra e os predadores de sementes, controlavam o tamanho da população de uma palmeira nativa lá da região, chamada Astrocarium mexicanum. Essa palmeira que está aí na imagem. É uma palmeira que ocorria no interior sombreado da floresta. Essa palmeira não é grande, ela cresce até 7 metros de altura. Ela é uma planta que já era comum, já não era uma planta rara, era uma planta comum, abundante, mas que era controlada pelos predadores de sementes, pela sombra, né, que limitavam essa planta. Ela é uma planta importante, aqui tem uma imagem da flor, né, da inflorescência, que é importante para vários insetos, as sementes importantes para vários animais e na alimentação desses mamíferos e tal. O que a pesquisa revelou é que o Astrocarium mexicano ele passou a viver uma verdadeira explosão populacional nessa reserva, atingindo cerca de 4.000 adultos por hectare. Então aqui, se você olhar no eixo X, são os anos, né, o tempo. No eixo Y é o número de indivíduos, você vê essas linhas vermelhas, a linha vermelha e as linhas cinzas, mostram um aumento do que a gente chama em ecologia de um aumento exponencial da população. É um aumento muito grande, muito rápido, sem controle. Aumento exponencial. Então, por que isso aconteceu? Eles conseguiram verificar. Porque o aumento da luz fez com que as palmeiras produzissem mais sementes. E, além disso, elas começaram a crescer mais também. Por outro lado, a extinção daqueles animais predadores levou ao aumento da sobrevivência dos juvenis, porque pararam de ser pisoteados.
Então, a sombra e os animais que predavam as sementes e pisoteavam as plantas jovens liberou a população de Astrocárium para fazer uma explosão populacional, né? Por outro lado, para você ver como as coisas acontecem na natureza, na forma de uma cascata, um evento levando ao outro, uma coisa levando a outra, a explosão populacional do Astrocárium prejudicou muitas espécies de árvores que crescem, germinam e crescem dentro da floresta. Essas espécies de árvore passaram a ser profundamente sombreadas pela enorme quantidade de palmeiras Astrocárium crescendo com folhas próximas do solo. Então, ela ocupou o espaço de árvores jovens que cresciam ali. Então, o estudo mostrou que, à medida que o Astrocárium ficava mais abundante, diminuiu a quantidade de várias espécies de árvores daquela região, como o rueso, que é a Faramea occidentalis, o coração azul, que é Schwartzia, gênero Schwartzia, o zapote, que é o gênero Poulteria, são tipos de árvore que tem no Brasil, tem na Mata Atlântica, algumas delas, e pode acontecer em qualquer lugar isso. Então, essas espécies de árvores que formavam a biodiversidade da floresta começaram a perder, começaram a diminuir de quantidade ou desaparecer devido ao forte dominação do interior da floresta pela palmeira Astrocárium. Então, o que acontece? Além disso, o Astrocárium captura uma grande parte das folhas secas que caem das copas das árvores. Essas folhas secas ficam retidas na folhagem do Astrocárium, da palmeira Astrocárium. E assim, isso está alterando o processo de decomposição e liberação de minerais para as raízes das árvores. Ou seja, um processo ecossistêmico, que é a mineralização das folhas, onde os minerais que estavam nas folhas das árvores são liberados no solo e reaproveitados pelas raízes. Esse processo está sendo retardado e alterado pela imensa dominância da palmeira Astrocárium no interior florestal. Por fim, a quantidade de biomassa que a floresta produz e armazena diminuiu. Porque, veja bem, a biomassa de uma floresta armazenada nos troncos das árvores é um dos grandes serviços que as florestas prestam ao planeta Terra e a todos nós. Porque essa biomassa armazena muitas toneladas de carbono tiradas do ar que a gente respira. As plantas tiram do ar esse carbono e armazenam nos troncos, na madeira. E com isso elas ajudam a esfriar o planeta Terra. À medida que você impede que as árvores se formem, cresçam, ou desmatando, ou degradando a floresta, como é esse caso aqui, substituindo as árvores por plantas de crescimento mais rápido, que tem tronco leve, você está deixando de capturar esse carbono na atmosfera. Você está contribuindo com o aquecimento do planeta Terra, que tem consequências simplesmente devastadoras para a nossa vida, né? Então, como vários estudos já mostraram. Então, por que isso está acontecendo? Porque à medida que a palmeira Astrocárium domina o subbosque e começa a eliminar as árvores, a biomassa que antes era armazenada nos troncos já não é mais, é muito menos. Ela, na verdade, está sendo substituída por troncos leves de palmeiras, que armazenam muito menos biomassa, né? Tronco de palmeira armazena pouca biomassa. Embora as palmeiras sejam importantes ecologicamente, para essa função de acúmulo de biomassa, elas não cumprem a mesma função que as árvores. Esse processo todo de efeito de borda, perda da fauna, aumento de entrada de luz, explosão populacional de algumas espécies, perda de outras espécies, alteração do ecossistema, ele se chama degradação de um ecossistema, no caso, degradação florestal. Então, as nossas paisagens tropicais estão sendo degradadas por efeitos ecológicos indiretos do desmatamento da caça.
da nossa fauna. Está entendendo como é que é o negócio? É essa que eu quero, isso é que é importante a gente entender, né? Então, essa pesquisa trouxe lições para todos nós. Essa pesquisa mostrou que os impactos humanos não agem sozinhos. Eles agem se multiplicando uns pelos outros. O efeito de um aumentando o efeito de outro. No que a gente chama de ação em sinergia. Sinergia. Um efeito aumenta o outro, um efeito puxa o outro. Também se chama efeito em cascata. Então, quais são as lições que nós devemos aprender, no caso aqui do Brasil? Primeira lição, a importância da criação de reservas naturais, né, ou chamadas unidades de conservação, porque elas são muitas vezes os únicos representantes dos ecossistemas naturais e da biodiversidade em paisagens inteiras desmatadas e defaunadas pela nossa economia, da forma como ela é organizada hoje. Então, a reserva de Los Tuxtlas está segurando, mesmo estando degradada, ela ainda é um refúgio para muitas espécies de plantas e animais da biodiversidade e para funções ecossistêmicas. Então, primeira coisa, é importante ter as unidades de conservação, é importante ter as reservas. Segunda lição é que as reservas não devem ser muito pequenas. As reservas maiores são mais protegidas contra a degradação. Né? Porque quando a reserva é menor, ela sofre mais efeito de borda, sofre mais defaunação, se degrada mais rápido. Então as reservas devem ser o maior que for possível. Essa pesquisa também mostra que a proteção que a gente dá às reservas também precisa existir fora das reservas, nas propriedades rurais do entorno, da paisagem toda. Então, a caça e o desmatamento fora das reservas ameaça a biodiversidade dentro das reservas. Isso aí é uma lição preciosa, né? Quer dizer, não é suficiente criar reservas. É necessário, mas não é suficiente. É necessário que as reservas, unidades de conservação, sejam acompanhadas por um esforço da sociedade toda de conservar a biodiversidade em todos os locais em que ela existe. Então, a conservação da biodiversidade não é papel só do governo ao criar as reservas, é papel de todos, contribuindo no seu ambiente de trabalho e produção. Tá? As paisagens devem ser paisagens conservadas, né? E como é que isso pode ser feito? Conciliando, de maneira conciliada com a produção, porque nós precisamos de produção econômica, produção rural, né? Precisamos morar nos lugares, então ninguém está aqui propondo abrir mão de produção, abrir mão do lucro, abrir mão de nada disso, só que tem que conciliar, né? Então aqui a gente tem que trocar o desmatamento pelo plantio de vegetação nativa, coisas simples que todos nós podemos fazer, por exemplo, trocar a caça de animais nativos por coleção de fotografias. Então, uma coisa que pode ter um grande impacto na nossa fauna é a gente trocar o hábito da caça pelo hábito de fotografar, colecionar fotografias, trocar fotografias, criar sites na internet com cursos de fotografia de natureza, quem consegue fotografar tal animal, quem consegue chegar perto, quem consegue fotografar de longe, fotografar um animal mais raro, uma flor, as flores e as paisagens, né? E trocar o desmatamento pelo plantio da vegetação nativa de cada região. Ganha a agricultura, porque a vegetação protege, promove a agricultura. Ganha a natureza, ganham todas as pessoas, né? A outra lição é a importância da pesquisa ter sido apoiada pelo governo lá do país, do México, por um longo período de tempo. O financiamento governamental para pesquisa no interesse de todo o país e da humanidade. Então, a pesquisa científica precisa ser um investimento do dinheiro da nação, porque essas pesquisas são no interesse de toda a nação. Por que tem que ser financiada principalmente? Pode ser financiada pela iniciativa privada? Pode, claro. Mas a iniciativa privada, ela tende a preferir, naturalmente, financiar pesquisas ligadas diretamente à produtividade delas, né?
Então, uma fábrica vai querer financiar pesquisas de tecnologia da sua fábrica. Né? Um plantio de eucalipto, as empresas que plantam eucalipto querem financiar pesquisas de eucalipto. Quem é que vai financiar pesquisas sobre a nossa biodiversidade comum a todos? Sobre a regulação da chuva, que é comum a todos? Sobre os serviços que os insetos promovem, os morcegos, todos os animais fornecem para todos nós. É o nosso dinheiro comum, o nosso dinheiro grupal, social, que é o dinheiro do Estado, do país, do governo. Então, o governo, através das suas instituições de apoio à pesquisa, de financiamento de pesquisa, algumas delas estão aí nessa imagem, elas precisam ser fortalecidas, prestigiadas e aumentadas, porque o investimento de pesquisa não é tão alto. Países desenvolvidos investiram muito em pesquisa, em todas as áreas. Então, com isso, é importante a gente sempre apoiar que o nosso dinheiro, que é uma pequena fração dele, seja investido, né? Continue a ser investido e seja mais investido na pesquisa de longo prazo, que é interesse de todos os brasileiros. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês e convocar todos a conservar a biodiversidade brasileira, né, que é uma riqueza que apoia a nossa economia e apoia o nosso bem-estar, o nosso futuro a todos. Então, essa pesquisa aqui eu achei que era um excelente resultado para ser compartilhado e para todos nós pensarmos nele. Certo, pessoal? Grande abraço e até a próxima.